Ela nasceu com a proposta de revolucionar a indústria de embalagens sustentáveis. Produzida a partir de polpa moldada, ela foi desenvolvida como alternativa ao plástico, oferecendo resistência, versatilidade e um impacto ambiental reduzido. No Talkback de hoje, eu vou conversar com Carolina Alcoforado, diretora de novos negócios e inovação da Melhoramentos. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do Portal Packaging. Sejam bem-vindos a mais um Talkback. Carolina, muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo comigo. É um grande prazer falar com você. Obrigada, Felipe, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bacana. Pessoal, hoje nosso bate-papo é sobre a Biona, né, que nasceu aí com a proposta de revolucionar a indústria de embalagens sustentáveis. E Carolina, eu queria começar, né, alguns dos desafios aí da indústria de embalagem na substituição do plástico por alternativas mais sustentáveis são os custos, né, e as criações de novas tecnologias para atender às necessidades do consumidor. E a Biona chegou como uma alternativa sólida, né, para enfrentar esses desafios. Nesse sentido, como que vocês se diferenciam em termos de competitividade no mercado, Carolina? Não, é bem isso, Felipe. A gente aqui entende que a gente trouxe um produto que ele traz sustentabilidade, performance e competitividade, que é o essencial para o nosso cliente. A gente tem um foco na indústria, que é onde a gente entende que a gente tem um apelo maior, né, de transformação desse mercado. A gente vem com uma proposta de barreiras que fazem com que a gente tenha uma embalagem zero plástico, com uma tecnologia exclusiva de um parceiro nosso, né, de Israel, que é a W Cycle, que eles têm um desenvolvimento só de barreiras para esse tipo de material. E assim a gente consegue a performance que o nosso cliente precisa, né, realmente altas temperaturas, umidade e tudo mais, mas para a gente trazer soluções de fato estratégicas e com esse fornecimento aqui dentro do Brasil. Então, a Legal. gente consegue trazer, pela verticalização da Melhoramentos, também essa questão de competitividade de custos, uma vez que a gente tem a nossa fibra, a nossa própria madeira, e agora traz as embalagens também com essa tecnologia de barreiras embarcada. Legal, Carolina, bacana. E como você comentou, né, foi desenvolvida, a Biona foi desenvolvida para resistir à gordura, à umidade, temperaturas extremas, né? Quais os segmentos da indústria alimentícia vocês enxergam como os principais beneficiados, né, por essa tecnologia? E como é que você enxerga a oportunidade de penetração das embalagens da Biona nesse segmento, Carolina? A gente enxerga muito potencial, o que a gente vem focando bastante na indústria alimentícia são produtos prontos para trazer comodidade para o cliente. Então, como a gente tem essa versatilidade de ir do freezer ao forno, ou air fryer, micro-ondas, o cliente pode escolher, inclusive, a melhor forma que ele quer preparar o seu alimento, que hoje é uma restrição de algumas embalagens desses alimentos prontos, né? Alguns tipos de plásticos que são utilizados eles podem ir somente ao micro-ondas, não tem essa versatilidade toda de utilização, mas a gente entende que trazendo essa solução para a indústria, eles podem usar tanto em alimentos prontos, mas também alimentos congelados, a gente está falando de alimentos frescos, tudo que possa trazer, precise de um pouco de rigidez, né? Um pouco da nossa Legal. proposta é garantir que você use uma embalagem que rígida, que protege o alimento e que tenha toda essa versatilidade de aplicações e usos na casa do consumidor, né? Então, desde a indústria, ela passa por todo o seu processo completamente adequada ali na embalagem, na formação, sem mudar o processo do cliente, é tudo adequado ao processo da indústria e Legal. chega até a mesa do consumidor completamente íntegra, com uma boa qualidade, uma boa apresentação, e ele pode ainda preparar isso da maneira como ele preferir. Então, a gente abre um pouco mais esse leque e dá mais, inclusive, opções aos clientes hoje, dos nossos clientes, né? Legal. E o bacana, Carolina, é que são produtos desenvolvidos para cada cliente, né? Você tem um time de desenvolvimento, né, focado em cada cliente, em desenvolver a necessidade do cliente, né? Exatamente. Isso é um dos pontos cruciais que a gente entende que para trabalhar com indústrias, principalmente com indústrias que são de grande porte e que têm muita exigência do consumidor final, eles precisam de um atendimento também
muito o que a gente chama de tailor-made. Então, a gente entende a linha de produção do cliente, entende que tipo de barreiras o alimento dele precisa e que tipo de características essa embalagem precisa ter para garantir a integridade e shelf life e tudo mais que ele precise na linha de produção. E com isso a gente volta para casa, faz o design é personalizado para cada cliente, para encaixar diretamente na sua linha de produção. Legal. Então, parte do nosso processo de validação é, inclusive, fazer testes em linha do cliente, né, para que ele aprove de fato antes da gente começar alguma produção maior. Que legal, bacana, Carolina. E o estudo de pegada de carbono, né, mostrou que que a Biona emite significativamente menos que o plástico e até outras polpas moldadas, né? Como é que esse resultado pode se traduzir em um valor para os clientes e os consumidores finais, Carolina? A pegada é significativamente menor, chegando até a 68% de redução quando a gente Caramba, fala em alguns tipos de plástico que estão no mercado hoje. Então, legal. quando a gente está falando de um bowl de 350 ml aproximadamente, que foi o que a gente fez a comparação do estudo em diversos materiais, inclusive com outras polpas moldadas, a gente está falando que a Biona tem capacidade, a cada 1 milhão de unidades, é como se a gente estivesse reduzindo a pegada de carbono do consumo de 145 residências. Então, pensa, Legal. você usar 1 milhão de bionas, você offseta de alguma forma a pegada de carbono de 145 residências usando energia. Tem outras questões, né? Então, são 9 milhões de smartphones carregados que podem ser offsetados a cada 1 milhão de embalagens. Então, são algumas brincadeiras que a gente faz assim de comparação para Aham. demonstrar para o cliente final, assim, o que que é palpável, né? O que que significa esse impacto? Então, a gente está falando de fato de uma redução real, né, significativa, isso para o cliente final que vai consumir esse produto da indústria. E para a indústria, é de fato uma solução que ela não tem que abrir mão de performance, ela pode continuar tendo a sua performance, todas as suas exigências, né, de qualidade e técnica, e Uhum. ainda assim buscar um produto que é sustentável e tem um custo competitivo, que hoje é uma das grandes entraves, né? Em tese, a sustentabilidade tem um premium muito grande, e isso acaba impactando para você massificar esse uso na indústria. Porque as margens são apertadas, a gente sabe disso, então isso também é bastante significativo quando a gente fala sobre esse produto. Legal. É, tem que ser o sustentável financeiramente também, né? Não tem Também, jeito. exato. Não, bacana. E como é que você avalia os desafios, né, de transformar os hábitos dos consumidores do plástico à polpa moldada, né? Como os diferenciais térmicos e de sustentabilidade, que nem a gente acabou de pontuar, dão um suporte nesse sentido, Carolina? O desafio sempre de trocar um material, né, esse atrito, vamos dizer assim, de mudança de materiais, porque tá tudo constituído hoje, já tem uma Uhum. cadeia constituída, você está acostumado com os fornecedores que você já tem. Então, sempre, qualquer substituição de material é sobre competitividade e performance, na nossa visão, né? Então, como que hoje eu trago uma proposta de valor com atributos técnicos e competitiva para esse cliente? Porque eu preciso reduzir o atrito. Em inovação, reduzir atrito é a melhor forma de você se tornar comercialmente viável. Então, aqui, o que a gente está tentando fazer é como eu melhoro a experiência do meu consumidor, que é um pouco o que a gente falou, o consumidor passa a ter mais opções, né? Então, aqui, na visão do consumidor, o que a indústria está entregando para ele é: eu tenho um alimento que antes só podia ser feito no micro-ondas, hoje ele pode na air fryer, ele pode no forno, numa embalagem que ele simplesmente tira do freezer, coloca lá, não suja a air fryer dele, não precisa trocar Legal. de bandeja. E quando acaba, ele não sente o peso na consciência também, porque ele joga no lixo comum e aquilo se desfaz em até 75 dias, né? Legal. Então, é tudo sobre como melhorar a experiência do cliente sem gerar atrito na produção. Então, esse foi muito o nosso foco e é o nosso foco no desenvolvimento de materiais. Uhum. Então, essa é a visão que a gente tem aqui. Que legal. Carolina, muito obrigado aí pela sua participação, por compartilhar conosco aí mais detalhes sobre a Biona e os planos de melhoramentos para o futuro da embalagem. Obrigada, Felipe, pelo convite e fico muito feliz de ter tido esse espaço com vocês. Legal, bacana. E para você que nos acompanhou, continue ligado no Portal Packaging,
para mais entrevistas como essas e conteúdos exclusivos aí da indústria. Até a próxima. Tchau, tchau, Carolina. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Felipe.